Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos vocês. Olha só, eu infelizmente toda essa semana não vou poder estar com vocês. Provavelmente a coordenação já informou pra vocês que eu tô meio doentinho. Foi mais uma vítima oficial do Covid-19. Mas graças a Deus tá tudo bem. Não tô sentindo nenhum sintoma assim agressivo, só uma dificuldade de respirar durante a noite. Ou finalzinho da manhã, iniciozinho da manhã. O que acaba me impossibilitando de estar com vocês. Mas, pra não deixar vocês sozinhos na mão, como sempre, eu gosto muito desses desafios, assim, sabe? De brincar com vocês, mostrar que, mesmo doente, a gente pode tentar alguma coisa. Então, vê só. Bora começar? Se preparem, peguem o módulo de vocês, tá? O material. E lembra, hoje é aula de revisão pra vocês, então, se concentre, tem qualquer dúvida, pode falar comigo. Eu respondo vocês. Posso até demorar um tiquinho assim, mas eu respondo a vocês. Eu quero sucesso nessas provas de todos. E que tudo dê certo. Vamos lá? Let's go, let's go. Reginalva, e aí? Reginalva, a culpa é toda sua. Se você tinha Reginalva, você foi procurar na rua. Fera, som é uma onda mecânica, então precisa de um meio material. É uma onda longitudinal. Atenção, se é longitudinal, vibra na mesma direção que se propaga. Se é mecânica, precisa de meio material. Se é longitudinal, vibra na mesma direção que se propaga. E para a gente chamar de som, fera, o nosso ouvido tem que ser capaz de captar. E para o ouvido humano captar, o som tem que estar compreendido entre a frequência 20 Hz e a frequência 20.000 Hz. Se for mais de 20.000 Hz, o ouvido humano não escuta e a gente chama de ultrassom. Se for abaixo de 20 Hz, o ouvido humano não escuta e a gente chama de infrassom. Atenção, fera, esses sons são chamados sons de referência, esses valores são valores de referência. À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a mobilidade do tímpano, ele vai ficando menos elástico e a gente escuta cada vez frequências menores. Se você quiser fazer um teste, baixe um aplicativo que tenha um gerador de zumbido e bote para tocar em 19,5 kHz. E você vai perceber que ao seu redor, quem tiver mais de 30 anos simplesmente não escuta, independente de quão forte esteja o som. A partir dos 40, normalmente as pessoas só escutam perto de 15 kHz. Tranquilo, fera? Para a maioria das coisas isso não faz muita diferença, porque a comunicação e quase todos os sons importantes da vida da gente estão abaixo de 10 kHz. Essa perda é natural, todo mundo passa por isso e isso interfere em geral muito pouco na vida das pessoas. Perceba uma coisa, fera. Frequências 20 Hz está escrito aqui baixo. Frequências 20 kHz está escrito aqui alto. Existe uma confusão muito grande, fera, entre altura e intensidade. A altura está relacionado, fera, à frequência do som. Quando a gente fala de som alto, a gente está falando de som de frequência alta. Quando a gente fala de som baixo, a gente está falando de som de frequência baixa. Um som baixo, fera, é um som grave. Grave é um som de frequência baixa. Já quando o som é agudo, fera, a frequência é alta. Grave, frequência baixa. Agudo, frequência alta. Diferente, fera, da classificação de intensidade. Atenção, a intensidade está relacionada à amplitude da onda, fera. Quando um som é mais forte, eu tenho mais potência, eu tenho mais energia no som.
Quando o som é fraco, eu tenho menos potência, eu tenho menos energia. Menos potência, som fraco. Fraco é sussurro, fera. Forte é grito, fera. Quando você tem um som mais forte, tem mais energia envolvido. Ficou aqui meio grosseirão, fera, por conta do sinal aqui de cima. Mas se você tem mais potência, se transfere mais energia para o tímpano, o som é forte. Se transfere menos energia, o som é fraco. Fraco é sussurro, forte é grito. Diferente de timbre. Timbre nem tem a ver com frequência, nem tem a ver com amplitude, fera. O timbre tem a ver com a envoltória. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar sobre isso, mas certamente você já viu aqueles desenhozinhos de onda, alguma coisa tipo isso aqui, que fica se repetindo. Já viu, fera? Pronto. Esse desenho é como se fosse uma impressão digital sonora. É como se fosse um registro único de cada fonte. Então, o ouvido é capaz de diferenciar fontes pelos sons produzidos por ela. Fera, se você escuta a mesma música tocada numa flauta e tocada num violão, você consegue diferenciar a flauta do violão. Mesmo que toque as mesmas notas, ou seja, notas de mesma frequência, e toque com a mesma amplitude. Mas a forma como o som impressiona o ouvido depende da envoltória, depende desse desenho. Cada pico desse representa mais pressão ou menos pressão. Então o ouvido não treme igualmente, ele treme dando pequenos saltinhos. E por conta disso eu consigo diferenciar a fonte pela envoltória que ela gera. Mesmo que você não conheça o instrumento, fera. Se você pega um oboé, por exemplo, e pega um fagote, ambos são instrumentos de sopro. Se você escuta os dois tocando, mesmo que você não saiba qual é o instrumento, você diz, tem dois aí. Por quê? Porque o som é capaz de diferenciar as fontes que produzem esses sons. Da mesma forma, fera, o timbre da voz da pessoa é como se fosse um registro de uma impressão típica de cada aparelho fonador. Os bebês, por exemplo, se tranquilizam ao escutar a voz da mãe, porque enquanto ele estava lá na barriga sendo gerado, era a voz que ele mais escutava. Então ele ia escutando a voz da mãe e lembrava daquele conforto dentro do ventre. Então quando o bebê está estressado, está nervoso e a mãe chega conversando com ele, isso o tranquiliza, porque ele reconhece o timbre da voz da mãe. Tranquilo, fera? Agora atenção, é muito comum a confusão entre altura e intensidade. As pessoas pensam que forte é o mesmo que alto. Alguém está lá ouvindo um som de bate-estaca, tux, 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 tux. No máximo volume alguém bate. Baixa o som que está muito alto. Na verdade, fera, se está no máximo volume, está com muita potência. Então o certo seria dizer, diminui a intensidade, pois o som está muito forte. Cuidado com isso. E quando a gente fala de intensidade, fera, a intensidade sonora é a razão entre a potência e a área que é atingida. Lembrando que essa área, ela cresce como uma casca esférica. Então essa área, ela cresce proporcionalmente à distância ao quadrado. Por isso, a relação entre a intensidade sonora e a distância da fonte ao observador é uma relação de inversa com o quadrado. Se você tem dois observadores e um está 10 vezes mais afastado, a intensidade de quem está mais longe vai ser 10 ao quadrado, que dá 100 vezes menor. Quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade recebida. A mínima intensidade, fera, a intensidade mínima, que normalmente a gente chama por I0, vale 10 elevado
a menos 12 watts por metro quadrado. Também esse valor, fera, é um valor padronizado, isso é uma média. À medida que as pessoas envelhecem, elas vão precisando de estímulos cada vez mais fortes. Então, as pessoas mais velhas escutam sons que são menos altos e precisam de sons cada vez mais fortes. É preciso colocar cada vez mais energia para ser ouvido enquanto envelhecemos. É por isso que normalmente uma pessoa mais velha fala também gritando. Para poder se escutar, ela precisa falar um som com maior potência. Você percebe que a pessoa está perdendo a acuidade auditiva quando ela começa a falar cada vez mais forte. Isso significa que ela está precisando de um estímulo cada vez maior. Enquanto envelhecemos, escutamos sons de frequência cada vez menores e precisamos de sons cada vez mais fortes. Tranquilo, fera? Agora, como você já sabe, vai dar uma acompanhada nos exemplos e esses exemplos também vão estar no material que está lá no notebook. Se você ainda não sabe o que é notebook, você caiu aqui sem querer, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e aí dá uma olhadinha no vídeo que vem antes das questões. Olha aí, fera, como eu comentei já no início do vídeo, todo o material vai estar disponibilizado para você nesse aplicativo super legal que eu conheci, que é o Notebook. Você baixa ele tanto na loja para iOS como para Android. Aí embaixo no vídeo você tem os links. E olha que legal, fera. Clicou, você já abre numa timeline onde você tem todos os materiais dos professores. E aí, se você quiser o material específico do Física Total, o que é que você vai fazer? Clica aqui na lupinha e tudo o que você quer saber do Física Total, basta falar #FT procurar. E aí, fera, você vai encontrar uma lista com todas as postagens que eu já fiz antes. Olha só elas aqui, perceba, veja que tem muita fotografia de quadro, fera, porque às vezes os alunos faltam a aula e eu fotografo a minha aula toda para eles. Inclusive, se você quiser acompanhar minhas aulas, é só dar uma olhada, toda segunda-feira eu atualizo. E todo o material dessa série de vídeos, fera, eu vou colocar aqui o vídeo, o material de resumo na forma de fotografia para você baixar e uma lista em PDF de questões. Toda semana um novo material até o Enem. Tranquilo, fera? Dá uma olhada aí embaixo que você vai ver explicando direitinho e tem um vídeo que explica o funcionamento de todos os recursos. Vale a pena, é rapidinho e você aprende como usar essa ferramenta poderosa. Vamos juntos, fera. Acompanhe a resolução das questões agora. Olha aí, fera. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que as duas têm? Fera, quando você tange a corda, você dá origem a uma onda que é transversal se propagando na corda, e aí essa onda vai gerar um padrão estacionário. Essa onda vai ficar vibrando a corda, e essa onda, quando vibra a corda, faz com que a corda compacte o ar ao redor dela e depois rarefe o ar. O ar fica sendo compactado ou rarefado. E aí, fera, compactação, rarefação, você cria uma onda longitudinal, que é exatamente a onda sonora. A frequência da onda gerada no ar, que é a onda sonora, é igual à frequência de oscilação da corda. Então, na corda e no ar são geradas ondas que têm mesma frequência. Alternativa correta, letra B de boazinha, tranquila. Bora para a próxima. Olha aí, fera, questãozinha da UFF. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, ou seja, instrumentos diferentes, 1 e 2, têm suas amplitudes representadas em função do tempo no gráfico a seguir. Fera, presta atenção no gráfico. Veja que os dois estão aí lado a lado para você perceber que as amplitudes, a máxima variação desde o eixo até o ponto mais alto ou do eixo até o ponto mais baixo, elas são iguais nos dois gráficos. Perceba que o intervalo de tempo de repetição da onda também é o mesmo, corresponde a 2 quadradinhos em cada desenho. Veja que você tem 2 repetições da onda em cada um dos desenhos. Ora,
Tem a mesma amplitude, então eles têm a mesma intensidade. Tem a mesma frequência, porque tem o mesmo intervalo de tempo, então tem o mesmo período, tem a mesma frequência. Então eu nem posso diferenciar pela intensidade, nem posso diferenciar pela altura. Mas perceba, fera, que o desenho da onda é diferente, a envoltória é diferente, o que permite diferenciar através do... Isso, fera, através do timbre. Então os dois gráficos mostram ondas que têm contornos, desenhos diferentes. E por conta disso, o ouvido humano é capaz de diferenciar os timbres dos sons produzidos. A alternativa correta, letra C de coisa fácil. Vamos juntos, fera.